querida aluna, aqui é o professor Fábio na área de volta para a gente continuar aqui resolvendo as questões de física do vestibular da UEA Macro 2021, prova de conhecimentos gerais, acesso 2022. Agora é a questão 67, tá? A questão 67 é outra simples, que diz o seguinte: um tipo de decoração utilizado em ambientes internos, como salas e corredores, é a aplicação de espelhos planos de grandes dimensões, podendo revertir toda a parede como o da imagem. Tem uma imagem aí, tipo quando você chega naqueles locais que tem espelho na parede, né? Você olha para aqueles espelhos, parece que é enorme aquela região ali, mas não é. Na verdade, só te dá uma pseudo sensação de profundidade, mas na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma das funções dessa decoração é causar a impressão de que o ambiente é maior do que realmente é. Na imagem, por exemplo, tem-se a impressão de que ali existe um corredor longo, sendo que, na verdade, ele acaba próximo ao vaso decorativo. Esse efeito ocorre porque espelhos planos conjugam imagem. Olha só, o que acontece é o seguinte, ó. A gente que já estudou espelho plano, espelhos, né? O espelho, ele é um dispositivo óptico que forma imagens, formador de imagens, por meio de um fenômeno da luz chamado de reflexão. Eu vou considerar aqui, ó, que eu tenho um espelho plano, sendo visto de maneira vertical. Tá aqui, ó. Esse aqui é o espelho plano, tá? Eu dou uma ideia aqui por que é a resposta. Não é só a resposta. Vou dar o gabarito já tá dado aí, tá? Aqui, ó, o espelho plano. Vou considerar que eu tenho um objeto aqui na frente. Aqui, ó. Eu tenho um objeto esse que eu tô chamando de A. O que tem esse objeto? Esse objeto é o seguinte. Para formar a imagem desse objeto aqui, eu preciso de pelo menos 2 raios luminosos. 2. Eu vou pegar um que chega de maneira normal à superfície. E a gente sabe, né, que todo raio que chega normal à superfície, ele chega com raio incidente, formando um ângulo com a normal de 0 graus, né? O ângulo de incidência é 0, o ângulo de reflexão também é 0, e ele vai ser perpendicular aqui. A projeção dele, né, o prolongamento dele, vem para cá para trás, né? Fala para que tu tá fazendo esse prolongamento? Vou já dizer para quê. Aqui eu tenho o primeiro raio, né? O primeiro raio incidente e o refletido. Aqui eu vou ter um segundo raio incidente. Esse raio incidente, ele vai refletir, né? Isso aqui seria normal. Ele vai refletir formando um ângulo igual ao que o raio incidente forma com a normal. Aqui, ó. Isso aqui seria o raio refletido. Esse daqui seria o raio incidente. Esse ângulo aqui, ó, eu vou chamar de I, né? Vai ser o I, né? O ângulo de incidência é I, e esse daqui seria o ângulo de reflexão R. Isso levando em consideração as leis da reflexão, que esses dois ângulos aqui eles são congruentes. Se eu prolongar o raio refletido, e é sempre o raio refletido, ele vai se cruzar com outro raio, com outro prolongamento do raio refletido, ali atrás. Fábio, me diz aí, qual é a desse ponto aí que tu achou desse cruzamento? Na verdade, naquele cruzamento ali, ó, esse ponto aqui é exatamente a imagem daquele ponto A. E outra coisa, de acordo com as leis da reflexão, principalmente em relação ao ângulo ali, a distância que a imagem tem do espelho é a mesma distância que o objeto tem do espelho. Tá? Qual é a moral da história aqui, Fábio? Na verdade, se a gente for pensar assim, se você for pegar qualquer espelho plano e olhar por detrás do espelho, Fábio, eu vou ver alguma coisa se eu olhar por detrás do espelho? Lógico que não, né? Tu não vai ver nada se tu olhar por trás, não tem nada. Até porque o espelho plano, ele só conjuga uma imagem virtual. Nesse caso aqui, ele é representado atrás do espelho, que é a resposta. Esse termo atrás do espelho, né? Essa expressão atrás do espelho, não é necessariamente correta, não é tão correta assim. Porque atrás do espelho não tem nada. A imagem virtual ela é formada com os prolongamentos dos raios refletidos. Então na letra A está dizendo diante do espelho. Não, diante do espelho não tem isso. O único que forma a imagem à frente dele é o espelho côncavo. Tá? Isso dependendo da posição. B. Mais distantes do que os objetos em relação ao espelho. Negativo. A distância da imagem até o espelho é a mesma distância do espelho até o objeto. C. Maiores do que o objeto. Negativo. O espelho plano ele só tem uma conjugação de imagem da mesma forma que o espelho convexo.
ele sempre vai conjugar uma imagem virtual, direita e igual. Por que virtual, Fábio? Porque é sempre pelos prolongamentos dos raios refletidos. Por que direita, Fábio? Toda imagem virtual é direita. Você, quando se porta na frente de um espelho plano, você nunca vai se ver de cabeça para baixo. E por isso a gente diz que a imagem ela é direita. Fábio, por que igual? Porque quando você se posiciona na frente de um espelho plano, você não se vê mais gordinho, você não se vê mais magrinho, você não se vê baixinho, você não se vê comprido, você se vê exatamente do jeito que você é. Por isso que é igual, tá? Na letra D, reais, negativo. O espelho plano ele só conjuga imagem virtual. E outro detalhe, toda imagem virtual ela é direita. Quando você se posta na frente do espelho plano, você não se vê de cabeça para baixo. Então aquela imagem ela é direita, portanto é virtual. Ela não é real, até porque a real ela é invertida. E letra E, atrás do espelho. É o que eu estava dizendo. Não é o termo mais correto, mas a gente, de maneira coloquial, a gente pode até dizer atrás do espelho. Seria aqui, ó, a letra E. Seria a ideia da questão 67 de espelho plano. Questão simples, cara. Questão simples. Questão que rapidamente ali tu já era. Isso desde que você tivesse essa carga de conhecimento. Porque muitas vezes o aluno chega para mim, Fábio, dá para fazer mais rápido? Sempre dá para fazer mais rápido. Põe isso na sua cabecinha. Sempre dá para fazer mais rápido. O problema é que muitas vezes o cara quer ser rápido sem saber nada. Só decorou uma equação aqui, outra acolá, já acha que é o The Flash aqui para resolver. Não é assim. Não é assim. Quer resolver a questão com calma, segurança e com a certeza de que tu vai acertar, leve conhecimento teórico, conhecimento conceitual. Não somente de decorar equações. Tá bom, meus queridos? Então é esse daí. Questão 67. Se gostou da iniciativa, eu peço que tu se inscreva aí no canal. Pô. Se inscreve aí no canal para dar aquela força aqui para a gente continuar produzindo conteúdo aí para ajudar os nossos vestibulandos amazonenses. Tá bom? A ideia principal aqui, o meu foco principal é os nossos vestibulandos amazonenses, tá? Então é isso aí. Forte abraço para todos vocês. Abração. Tchau.